Boa noite a cada um de vocês. Que maravilha! Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse nosso primeiro festival de arte, cultura, patrimônio e direitos humanos. Esse festival que nós o realizamos desde a cidade de Goiás, na modalidade online. E, na verdade, hoje é a segunda noite deste festival. Ontem, hoje e amanhã, temos a alegria de apresentar de maneira online, oxalá pudéssemos ser presencial, no entanto, não está sendo possível, né? É o primeiro Festival de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos do município de Goiás. Ontem foi uma maravilha. Eu quero aqui aproveitar para agradecer ao professor Murilo, que fez a apresentação, até prestando uma ajuda a mim, porque eu tive um pequeno probleminha de saúde, mas nada de tal maneira que já estou bem, infelizmente, graças a Deus. Eu sou Frei José Fernandes Alves, resido em Goiânia, sou frade dominicano, sou especialista em direitos humanos, sou assessor da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, uma das entidades proponentes deste festival. Eu sou membro da coordenação do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. É uma articulação em nível de Estado que nós temos na perspectiva da promoção, da defesa e da formação da educação em direitos humanos em nível do Estado todo. Demandas existem muitas. E sou também comentarista semanal na Rádio Difusora Pai Eterno. Ontem, esse festival teve uma participação, uma adesão muito bonita, muito gostosa. E ele hoje é parte de uma série, ontem, hoje e amanhã, e conta com uma série de artistas vilaboenses. Aliás, cá entre nós, hein? A cidade de Goiás tem excelentes talentos artísticos, excelentes talentos musicais, artistas em geral. Eu aproveito para agradecer a cada um que ontem dele participou, que está participando hoje conosco também. Eu quero destacar que esse festival ele integra as atividades do projeto aprovado pela Secretaria de Cultura e Turismo, a Secult, do Estado de Goiás, o projeto Cultura Popular, a partir possibilitado pela Lei Aldir Blanc 2021, a qual e esse festival é realizado por um conjunto de entidades parceiras, que é a Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, que é a produtora de cinema Issa Filmes e os frades dominicanos. E esse primeiro festival, ele tem o apoio, ele é graças também e conta com o apoio do Guatá, o grupo da UEG, da Escambau Produções, da Magnífica Mundial, da UFG, e de 3 secretarias municipais do estado, da cidade, do município aí de Goiás. A Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Eu aproveito para agradecer a cada uma dessas entidades apoiadoras. A nossa gratidão, nosso muito obrigado a cada um de vocês. E esse festival ele é composto, se realiza através de rodas de conversa, rodas de debate, com pessoas convidadas sobre as temáticas em questão. Com o grande eixo, olhem só o grande eixo dos nossos debates, da nossa participação cultural. Basicamente, os eixos são arte, cultura, patrimônio e direitos humanos. E apresentações culturais em diversas linguagens,
diversas modalidades com artistas, todos residentes no município de Goiás. E nós temos também, como modalidade facilitadora de acessibilidade, nós temos a alegria de contar com a contribuição de duas intérpretes hoje. A você, Ana Cláudia, muito obrigado. Ana Cláudia Pereira da Silva Menezes, que está em tela comigo, e também a Fabiana Garcia Coelho, que daqui a pouco estará conosco. Participou ontem, vai estar participando amanhã também, o Marcelo Ferreira Carvalho. A vocês três, a nossa imensa gratidão. Eu comentava em off com você, né, Ana Cláudia, como é bacana, como é gratificante essa qualificação, essa profissão de vocês. O nosso muito obrigado, o nosso carinho. Muito obrigado mesmo. Eu quero cumprimentar e agradecer aqui a campanha contra os agrotóxicos de Goiás, que já nos saudou, dizendo boa noite. E o Fernando Xandó também. Boa noite, Fernando. Obrigado pela sua tão qualificada participação. Ontem, infelizmente, tivemos problemas técnicos, mas daqui a pouquinho você estará aí qualificando mais também esse nosso festival. Eu penso que é um pouco isso que eu devo na apresentação, e logo já passo a apresentar. Aliás, só para lembrar, as pessoas que quiserem certificado, por favor, anotem aí através do chat, que depois a lista de presença estará sendo passada. Boa noite, César, que bom que você está aí. Boa noite, Maria de Nazaré, Dona Nazaré, é da nossa amiga e da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil. Maravilha, obrigado. É a segunda noite que você está participando conosco, o César também. E nós temos a alegria agora de já estar anunciando a parte do Fernando Xandó e da Shirley, dois músicos que hoje sim, hoje não teremos problemas técnicos e vai ser bom demais, eu tenho certeza. Bem-vindo, Fernando, você, Fernando Xandó, músico, ele que é um eclético na música, varia, tem dons variados na música e, sobretudo, forte companheiro no MPB, não é? Estou sabendo. Ele que vive da arte, canta da arte, ele é um cantador das noites aí, na cidade de Goiás, ele é servidor público da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e, na verdade, ele canta e encanta. Assim como a Shirley de Oliveira Souza, a nossa nome mais artístico, a Tininha Aldará, ela é produtora cultural, afro-brasileira, cantora, aliás, de família de músicos. Ela é mais da roda de samba, né? Mas é também uma grande cantora. Olhem só quem está nos saudando. Sabem quem? A Dagmar Talga é a nossa comandante em chefe, é a nossa número 1, é a nossa grande coordenadora de tudo isso aí. E de tudo isso aqui também do primeiro festival. Obrigado, Dagmar, pela sua participação. Shirley, que bom que você está aí também. E todos os demais que já nós fizemos referência, né? Eu penso que, nesse primeiro momento, nós vamos acolher esses dois grandes músicos e, logo em seguida, daremos sequência, porque a programação de hoje está linda, linda, linda. Mas tem um detalhe, por favor, atentemo-nos ao grande eixo da nossa noite desse festival: arte, cultura, patrimônio e direitos humanos. Nós temos uma carência muito grande de debater, de conversar, de abordar temas a partir da ótica dos direitos humanos, a partir da ótica patrimonial, cultura e arte. Eu penso que cada um
cada uma de nós, tem a sua história e tem direito de tê-la, de preservá-la e de socializá-la. Parabéns. As falas das interfalas de vocês dois, Xandó, e você, Tininha Aldará, fazem a gente pensar. Vocês cantam lindamente, vocês encantam lindamente, vocês nos fazem aquecer, ter uma noite aquecida. Eu me recordo os dias de gravação aí na cidade de Goiás, o solo sagrado, conforme você, Tininha, disse, estava muito quente, muito calor. Hoje, noite fria, estamos de blusa. No entanto, essas músicas nos aquecem. Aquece o coração, aquece a alma, alimenta e anima a gente. Muito obrigado a vocês três por terem esse dom, essa capacidade, eu diria assim, são dons da natureza, são dons divinos. Mais uma vez, nossa gratidão. Muito, muito obrigado. Eu penso que ocupar os espaços, conforme você nos lembrou, empoderar-nos, nos resistir junto à cultura, à arte, ao patrimônio, aos direitos humanos, isso é empoderamento. Parabéns a vocês que nos ajudem a assim pensar e a assim agir. E mais, você nos lembra agora há poucos minutos, aquele refrão tão repetidamente desde o início dos anos 2000, nos fóruns sociais mundiais. Um outro mundo aqui é possível. É verdade. Um outro mundo de respeito, de promoção, de defesa dos direitos humanos é possível. Um outro mundo com as políticas públicas de cultura, de arte, de valorização do patrimônio, essa que é uma cidade patrimônio mundial, é possível, com qualidade, eu não diria quase como que, não é com mais qualidade, eu vou ser um pouco mais exigente, com qualidade, porque cá entre nós, a conjuntura atual em relação aos direitos humanos, aos direitos culturais, aos direitos da arte, está tão aquém daquilo que seria, que é, aliás, o necessário, o merecido, o digno, né? Porque não tem como falar na interface de direitos humanos sem falar da dignidade humana. Mais uma vez, Shirley de Oliveira Souza, Fernando Xandó e Caiuri, muito obrigado por vocês três terem nos ajudado, nos aquecido até agora. E você daqui a pouco estará conosco, né, Shirley? Então, permaneçam aí, que nós vamos dar continuidade agora à terceira etapa do nosso primeiro festival de arte, cultura, patrimônio e direitos humanos. Mas antes disso, eu quero estar lembrando a vocês, chamando a atenção de vocês, para que todas as gravações, e a gente pede desculpas por estar travando um pouco esses dois vídeos até agora, mas a nossa equipe de produção pede para lembrar que todas as gravações serão disponibilizadas na íntegra no YouTube, de livre acesso em alta qualidade. Então, a gente vai poder ter acesso livremente a essa belezura de arte, de cultura, de música, de poesia, de fala de direitos humanos e assim por diante. Quero aproveitar também para cumprimentar, saudar e agradecer aqueles e aquelas que estão participando lá através do chat. Rodrigo Almeida Noronha, você também, né, Fernando Xandá? Que bom. Grazi Aguiar, a Raíza Coutinho, que é
a nossa secretária de Cultura. Ela diz belíssima canção, Xandó. O Alak Chamara, é isso? Nos deseja boa noite. O professor Murilo está aí nos saudando também. A campanha contra o agrotóxico de Goiás está aí também. Shirley, que beleza, você cantou e está aí participando também. A nossa comandante número 1, a Dagmar, está aí, dizendo grandes artistas da nossa terra, parabéns, Xandó, um exemplo de resistência, olha que pelas artes. Obrigado, Tininha Odara, ele também agradece a Tininha, mais uma vez a Shirley está aí, a Lac está aí, dizendo que a Shirley é uma deusa. Olha que maravilha de participação. Salve a rainha dos ventos, diz o Fernando. De novo, a campanha contra os agrotóxicos de Goiás está aí. A nossa secretária está aí saudando, elogiando que depoimento fez você, Tininha. De novo, agradecendo a Tininha, o Fernando. A Patrícia Paula está aí dizendo que é uma voz linda. Eu digo, são duas vozes lindas, a de vocês dois, né? Luiz Neia está aí também, agradecendo, saudando, dizendo boa noite. Fernando, parabenizando de novo a Tininha, arrasou, como sempre. Eu digo, arrasaram. Vocês estão me encantando, vocês estão me fazendo a ser conhecedor, possuidor, admirador da música vilaboense. A Cecília Divina Fernanda Nunes Ritzo, ela agradece, excelente apresentações, parabéns. Parabéns, Shirley, gostei da interpretação. O Arcanjo Negro diz. Ele também saúda dizendo, o Rodrigo, aliás, Almeida, diz belíssimas apresentações, parabéns, saúda. O Arcanjo Negro tem uma pergunta aqui para a Raíssa Coutinho. Por gentileza, como secretária de Cultura, poderia nos responder que dia teremos a justificativa do corte na Feira de Artes e como que a comissão julgadora dos projetos continua? Fica aí a pergunta, a questão. Irei na secretaria na parte da manhã, às 8 horas está falando ele, mas se de repente depois a Raíssa puder ter uma palavra a respeito do assunto, lhes agradeço. A campanha contra os agrotóxicos, de maneira não muito correta, diz que Grande Frei Zé Fernandes, Dominicano de Luta, aos que seguem aí sim, esses sim são grandes. Dom Tomás, Frei Marcos, Frei Mingas e tantos outros da família dominicana. Grande equipe que está promovendo este festival, eu lhes saúdo. O Marcilene Camargo Cardoso diz parabéns. Olha só quem está nos saudando também. A irmã Mada e a irmã Bia vibram com essa bela noite de arte. A arte, cultura, patrimônio, direitos humanos é o grande eixo desse nosso festival. Obrigado a cada um de vocês pela bela participação. Muito obrigado a cada um. Vamos agora, então, para a terceira parte do nosso festival, que é uma roda de conversa, um bate-papo animado, mediado pelo Robson de Souza Moraes. Bem-vindo você, Robson. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Você que é geógrafo, você que é professor da UEG, você que é coordenador do Grupo Águas do Cerrado, Grupo do Guatá, da UEG, você que é doutorando pela Universidade Federal da Bahia, você que mantém um tão consistente programa de rádio chamado Voz Ativa, da UEG, na Rádio Vila Boa, você é o cara. Porém, por isso você vai estar mediando
esse debate agora. Mas o debate será com quem? Bem-vinda também você, Shirley de Oliveira Souza, a nossa Tininha Aldara, ela que é produtora cultural, afro, ela que é cantora, ela que já apresentou agora há pouquinho junto a nós. E a terceira pessoa que vai participar desse debate agora é a Raíssa Coutinho, ela que é secretária municipal de cultura, promotora de arte e de cultura na cidade de Goiás, aí, nessa cidade santuário, terreno sagrado, ela que é já de mandatos anteriores na prefeitura municipal, ela é promotora de eventos de arte, de cultura, ela é igualmente bem-vinda aqui entre nós. Portanto, agora eu lhe convido a você, Robson, para estar coordenando, mediando esse momento de debate. Esse momento que eu creio que ele é muito rico, sabe por quê? Porque nós temos como eixo central da conversa, desse festival propriamente dito, a arte, a cultura, patrimônio e direitos humanos. E cá entre nós, pensar, falar, refletir sobre direitos humanos, nessa conjuntura de desmonte dos direitos humanos, e não só direitos humanos, mas direito de todas as obras criadas, de todos os demais seres criados. Nós temos que ampliar a nossa compreensão de direitos, é do humano, é da humana sim, mas é de todas as obras criadas, né? Robson, bem-vindo, bem-vinda a você, Raíza, bem-vinda a você, a nossa querida Tininha, agradecendo também as duas intérpretes que estão aí firmes, não é? Muito obrigado a você, Ana Cláudia, e a você, Fabiana. É com você, Robson. Obrigado, Zé. O Zé falou coisas de menor importância sobre mim. As duas coisas mais importantes e talvez as melhores qualidades que eu tenho, Zé, você não citou, né? Opa, vamos lá então. Uma delas é que eu sou membro de uma das escolas de samba aqui da cidade, que é a Mocidade, que é o patrimônio que essa cidade tem, né? Essa cidade tem 3 escolas de samba, a Leão de Ouro, que é a caçulinha delas, é a mais recente. A Aliás, Mocidade, ainda hoje, no final, nós teremos uma amostra, né? isso, né? A Mocidade, né, que é de 1988, se não me falha a memória, e a União, que já é secular, né? É a primeira escola de samba da cidade. Eu pertenço à Mocidade junto com Tininha, né? Tenho, portanto, essa coisa em comum com a Shirley. E a minha segunda melhor qualidade, e que é também o meu melhor desafio, é de estar num grupo de percussão que tem a Shirley como voz, não é? Ela faz a voz de um grupo de percussão também recente, está fazendo 4, 5 anos agora na cidade, que é o Comuna que Pariu, que é um grupo que, repito, a Shirley abrilhanta, né, a gente com a voz dela, dando vida a esse grupo. Então, esse negócio aí de Cara, geógrafo, você. professor, até detalhe. Só um minutinho, Robson, você não é Diga. fraco, não, hein, cara? Olha, você é o cara, é exato, acertado para estar nos alimentando, nos animando nesse debate. Mas eu quero botar uma terceira, então, característica em você, que eu creio Diga. ser bastante forte também. Você é um grande lutador pelas causas dos direitos humanos. A gente sabe disso. Eu queria que você agregasse esse qualificativo em você também, que lhe empodera, que lhe classifica, que lhe qualifica como cidadão vilaboense também e como lutador dos direitos, das causas dos direitos humanos geral e aí também vilaboense, né? Obrigado a vocês todos e todas aí e aqueles e aquelas que estão nos acompanhando também. Deixe-me ficar calado e você que nos anima e nos modere agora. Obrigado mais uma vez, né? Bom, nós temos o desafio hoje, né? Eu, Raíssa e Tininha,
de dialogar sobre o tema patrimônio histórico-cultural e direitos humanos, né? E em uma cidade que respira patrimônio, né? É impossível viver aqui na cidade de Goiás e não passar passar despercebido sobre a ideia de patrimônio. Talvez, e aí esse é um pouco da discussão nossa, talvez essa ideia de patrimônio ela não esteja, ao menos no que deveria estar, na intensidade que deveria estar, vinculado à ideia de direitos humanos, né? Talvez, ao menos do ponto de vista do senso comum, e mesmo as teorias de patrimônio já extrapolaram isso, né? Mas do ponto de vista do senso comum, a ideia de patrimônio ainda está muito vinculado a um prédio, né? A um edifício, né? Se preserva esse prédio, se não se preserva esse prédio, que é um debate, sem sombra de dúvida, importante, né? Só que, às vezes, nós esquecemos que esse prédio ele representa um determinado fazer, né? Um tipo de fazer, né? Na discussão de patrimônio, há uma espécie de dicotomia que penso eu que nós precisamos superá-la, né? Mas que está, inclusive, consagrada nas políticas públicas de patrimônio, que é a ideia de patrimônio material e de patrimônio imaterial, né? Se a nossa cidade avançou significativamente na ideia de patrimônio material, mesmo com uma série de limitações que também precisam ser vencidas, do ponto de vista do patrimônio imaterial, nós avançamos muito pouco, né? O que fragiliza, inclusive, a discussão da própria preservação e conservação do patrimônio da nossa cidade, né? Porque aquilo que está materializado, ele representa uma espécie de saber fazer, ele representa uma espécie de cultura imaterial. Toda e qualquer cultura imaterial, ela se materializa num determinado momento, né? O saber fazer, ele consagra a algo que também é de expressão material, né? Se a gente, por exemplo, você pega na Bahia, né, onde se patrimonializou, por exemplo, os primeiros terreiros de Umbanda e Candomblé, esses terreiros de Umbanda e Candomblé, eles também produzem uma lógica arquitetônica, né? Não é algo simplesmente imaterial, mas ele também se materializa numa arquitetura própria, né? Talvez um dos desafios que nós temos, né, é de superar exatamente essa dicotomia entre o que se chama de patrimônio material e de patrimônio imaterial, repetindo que, do ponto de vista do que se chama de patrimônio material, nós avançamos muito pouco na cidade. Nós fizemos, se não me falha a memória, em 2014, né, um levantamento do que poderia ser patrimonializado, né, inventariado do ponto de vista imaterial, mas, na prática, nós nunca conseguimos avançar do que foi apresentado em um projeto em 2014. Tudo isso ainda está por se fazer, né? E, evidentemente, que ao superar a dicotomia do material e do imaterial, nós conseguimos fazer o link, nós conseguimos conectar na discussão do patrimônio a ideia dos direitos humanos, que esse é o desafio. E é nesse sentido, portanto, que nós temos a presença da nossa secretária de Cultura, a Raíssa Coutinho, né? As prefeituras, de uma forma geral, e não só dizendo aqui da cidade de Goiás, né, têm um papel significativo na discussão da preservação do patrimônio, né? Isso, a grosso modo, às vezes, é muito deixado ao sabor, né, e aos momentos do IPHAN, né, e da política federal. Nós vivenciamos um momento agora em que as políticas públicas estão sendo praticamente desmontadas, e entre elas as políticas patrimoniais. O IPHAN aqui na nossa cidade, o escritório técnico do IPHAN aqui na nossa cidade, a superintendência do IPHAN no estado de Goiás, vive um momento que vamos chamar de difícil, não é um dos melhores momentos do IPHAN, e em algumas localidades, inclusive, os municípios, percebendo essa dificuldade, que tomara que seja conjuntural do IPHAN, passa a assumir algumas lógicas e alguns exercícios na defesa do patrimônio, no sentido, inclusive, de preservar. Na nossa cidade é muito fácil, inclusive, identificar uma situação de perda de autenticidade e de perda de originalidade.
a um conjunto de reformas que estão sendo feitas em prédios tombados, onde essas reformas teriam que ser, na realidade, restaurações. Mas o que está acontecendo é uma mudança da técnica do fazer e o saber fazer que estabelece, por exemplo, um determinado edifício com técnicas de pau a pique, com técnicas do adobo, significa que precisa ter alguém que saiba fazer o pau a pique e saiba fazer o adobo, né? Que geralmente isso vem de uma cultura popular, vinculada, inclusive, a uma perspectiva de vivência na nossa cidade, que foi, ou que de certa forma, vem sendo colocada como periférica e, muito pelo contrário, nós precisamos dar relevância a isso, né? A cultura do pau a pique, a cultura do adobe é muito originário, por exemplo, das práticas de construções negras que chegam ao Brasil, né? Inclusive, pau a pique e adobe não tem só no nosso país, ela é herdada pela importação, o que se chamava de importação de tráfico negreiro à época, né? São essas contribuições que vão gerar esses tipos de técnicas e de tecnologias construtivas que, lamentavelmente, hoje nós não encontramos com facilidade quem faça. E aí esses prédios que foram construídos, como tem a preservação material, mas não tem o que saber fazer, o imaterial, que é o saber fazer, porque a cultura vem sendo abandonada, elas vão sendo, ao invés de restauradas, vêm sendo, lamentavelmente, reformadas com tijolo cozido, né? Quando não substituindo portas de madeira por porta de aço, enfim, né? Mas isso é uma discussão, evidentemente, do prédio, né? É uma discussão, evidentemente, da arquitetura. E aí é preciso entender que esse prédio, essa arquitetura, ela tem uma cultura por detrás, né? E essa cultura tem gente por detrás, né? As ruas de pedra na nossa cidade, teve alguém que foi lá e colocou para formar essas ruas de pedras na nossa cidade. Quem é esse alguém que foi lá e colocou essas ruas de pedra, que é o trabalho mais árduo, inclusive, da construção da cidade, não raramente é colocado de escanteio, né? Existem municípios que fazem um esforço, portanto, de reapresentar este debate. Existem outros municípios que estão simplesmente fingindo que não tem nada acontecendo, né? E aí nós vamos ouvir, evidentemente, a Raíssa, que está nessa tarefa, que também não é fácil, né, de gerir a Secretaria Municipal de Cultura. E, em seguida, eu não combinei nem com Raíssa e nem combinei com Tininha a ordem. Eu fui por ordem, eu sou viciado em ordem alfabética, né? Como o R está na frente do S, eu coloquei que a Raíssa poderia ser a primeira, né? E em seguida, se a gente quiser trocar, evidentemente não tem nenhum problema, né? Mas em seguida, se vocês concordarem, a Tininha faz também uma intervenção apontando os pontos de vista delas. Como nós temos um tempo limitado, né, eu sugiro que a gente fale perto de 20 minutos, né, porque aí, inclusive, dá para a gente colher algumas participações feitas pelo chat e vocês responderem as questões que estão postas no chat. Pode ser? Sem problemas? Você começa então, Raíssa? Bora! Contigo. Então, gente, boa noite. É uma alegria estar participando, né? Ontem participei representando o prefeito Aderson da abertura do primeiro Festival de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos. É uma alegria muito grande fazer parte desse primeiro festival, que eu tenho certeza que, falei isso ontem e repito hoje, né? Tenho certeza que nasceu da Lei Aldir Blanc, fruto da Lei Aldir Blanc, mas que com certeza teremos outras edições, e aí sim, em formato presencial, nos encontrando todos nós, e debatendo, dialogando, e enriquecendo o debate, né? Enriquecendo as causas da cultura e tudo que nos permeia. Quero, antes de eu começar, Robson, parabenizar, né, o Murilo, a Dagmar, toda a equipe envolvida nesse projeto, que é uma realização da Comissão Dominicana de Justiça e Paz no Brasil, a produtora SA Filmes, os frades dominicanos, toda a equipe do Guatá e da UEG, da Escambau Produções, da Magnífica Mundi, da UFG, e as secretarias municipais parceiras da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, da Cultura e do Turismo e Desenvolvimento Econômico, todos da Prefeitura. Saudar, né, Frei José Fernandes, que é uma grande referência para nós,
e que tão bem iniciou sua fala hoje. Senti falta do senhor ontem, mas Murilo representou muito bem. E saudar a Shirley, sempre falo Shirley, né? Mas Tininha Odara, que faz parte dessa mesa, que mostrou tão bem a sua arte, contou sua história, suas memórias, e abriu junto com o Xandó essa noite de hoje. Robson, são muitas coisas que a gente tem para falar, né? O tema é muito amplo e traz muitas pautas importantes para todos nós, né? Dentro do que você falou, eu fiz algumas reflexões, mas fiz também, já tinha feito algumas, me preparando para participar hoje, assisti tudo de ontem, revi hoje algumas partes, né? Um diálogo muito rico de ontem, que tivemos na abertura o Xandó, depois tivemos a Fernanda, o Rafael, a Helenísia e o Frei Paulo. Então foram momentos riquíssimos, uma escuta muito forte, uma fala muito forte, que nos proporciona uma escuta importante, reflexões importantes, visões, olhares de cada um, que eu respeito muito e acho importante. Claro que para mim, Raíssa, enquanto cidadã, mas nesse momento, enquanto secretária municipal de cultura, que, como você disse, é uma responsabilidade muito grande. Goiás é uma cidade muito plural, né? Nós temos quase 300 anos de história, uma história que muitas vezes foi contada apenas por uma versão ou por algumas versões que excluíram tantos autores dessas histórias, né? Tantos atores, tantos personagens que foram principais, mas que sempre foram colocados como em segundo plano, sempre como figurantes, muitas vezes nem como figurantes, muitas vezes essas pessoas eram simplesmente invisíveis, né? Então a gente tem desafios enormes, e eu vejo a Secretaria Municipal de Cultura com enormes desafios. Claro que dentre tantos desafios que nós temos ali na Secretaria Municipal de Cultura, nós primamos muito pelo debate, pelo diálogo, pela conversa, pela tentativa de construirmos juntos. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue agradar, nem sempre a gente consegue atingir os nossos objetivos da construção conjunta, coletiva, né? Mas faz parte também do processo, a gente não tem a pretensão de agradar 100% das pessoas. O importante que eu penso ali no nosso dia a dia, além de todos os desafios que nós temos de democratizar a cultura, de oportunizar a cultura, né, de levar para os 4 cantos de Goiás, e aí eu não digo só da cidade de Goiás, mas do município, né, contando Goiás, área rural, nossos assentamentos, nossos 5 distritos, onde tiver um vilaboense ou alguém que mora nesse município, eu acho que nós temos o dever de estar, e isso é um grande desafio. Nós carregamos nesse momento eu acho que o maior de todos nesse momento da história, o grande desafio da retomada cultural, o grande desafio de um momento que a gente quer chamar de pós-pandemia, mas que a gente não tem segurança para isso ainda, né? Mas que a gente vê os nossos fazedores de cultura extremamente impactados por uma pandemia de mais de 2 anos, que, além de ter levado, né, que no caso do nosso município foram muitas pessoas que nós perdemos, no mundo todo não se fala, no Brasil, milhares, né, de brasileiros que se foram com a pandemia, os que estão aqui, os fazedores de cultura, e trazendo para a nossa realidade local, sofreram e ainda estão sofrendo muito. 2 anos sem oportunidade de trabalho, 2 anos sem oportunidade de renda, 2 longos anos esperando passar. E agora a gente retorna, né, com eventos presenciais que são fundamentais para que os nossos fazedores de cultura possam ter oportunidade de mostrar a sua arte, né, e de terem essa geração de renda, que é tão fundamental e tão importante. E quando a gente traz o tema dessa roda de conversa, patrimônio histórico, cultural e direitos humanos, a gente traz muito disso também, né? Durante todo esse período, e aí eu não vou nem falar ao longo da história, né? Acho que você fez um contexto histórico muito rico, quando a gente traz
nesse período pandêmico, a questão dos direitos humanos, da dignidade de todos os seres, foi muito atingido. Isso eu estou falando em geral, mas eu quero trazer sempre para o nosso contexto da cultura. A dignidade do ser humano foi impactada assim, cara a cara, né? E isso é algo que é muito desafiador de nós gerarmos oportunidades agora, nesse momento, para que essas pessoas possam, de verdade, para que a gente possa gerar oportunidade mesmo, né? De espaços, de locais, para que as pessoas possam verdadeiramente mostrar o seu trabalho, sua riqueza cultural e tudo que envolve a arte de cada um, né? A gente tem grandes momentos, Robson, nós retomamos, né, com a realização presencial da Semana Santa. Tivemos um grande público na cidade, depois a Folia de Abril, a virada cultural, na próxima semana teremos início ao FICA, mas a gente quer sair apenas da questão da realização de grandes eventos, né? A Secretaria Municipal de Cultura não é uma secretaria realizadora de eventos, não é a Secretaria de Eventos da cidade, né? Nós somos, claro que os eventos são importantes para a nossa cidade, para a geração de emprego e renda, mas nós somos muito mais, né, do que isso. Nós queremos sempre ter esse debate ativo da questão das artes, da cultura, do patrimônio em relação aos direitos humanos, aos processos de transformação, né, dessa realidade das pessoas, da garantia dos direitos humanos de forma ampla e restrita. E a gente sabe que a cultura tem essa possibilidade, além de nós valorizarmos, darmos espaço, vez, voz, para que a gente reconte tantas histórias através da cultura, a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? A gente sabe que a cultura é um grande gerador de oportunidades, e aí, nesse caso, eu estou falando mesmo de oportunidade de transformação social, de geração de emprego e renda, né? A gente tem um grande sonho, ainda que muito distante, mas que cada artista possa viver exclusivamente da sua arte, que a gente não precise de ver os nossos artistas desempenhando tantas funções no dia a dia que não tem absolutamente nada a ver com o seu saber, com o seu ofício, com cada uma da sua riqueza, que seja que aprendeu com seus ancestrais, com o que vem de família, ou daquele que você adquiriu em algum momento da sua vida, mas que é o nosso famoso, né? O Robson trouxe muito bem aí a ideia de patrimônio material edificado com o imaterial, os saberes e fazeres do nosso povo, né? E nós temos muito o que avançar também com relação o Robson trouxe aí a questão das políticas patrimoniais, né, Robson? A gente vive um momento muito difícil. Hoje não existe no Brasil, todo mundo sabe, não existe um Ministério da Cultura. Fomos reduzidos a uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. O IPHAN, que sempre foi uma instituição de mais de 80 anos, forte, muito forte, na questão da preservação. O IPHAN hoje, infelizmente, muito enfraquecido aqui na cidade de Goiás, como você disse, né? O escritório é uma prova disso, a superintendência no estado também é uma prova, e o IPHAN lá em Brasília, totalmente enfraquecido, desmontado, isso tudo mexe muito com a gente, né? Parece que a gente está nadando contra a maré. A gente aqui vendo na ponta as necessidades dos fazedores de cultura, de cada um dos artistas na nossa cidade, e a gente não tem um mínimo de apoio, não tem, parece que a gente se sente assim até a quem recorrer, sabe? A Lei Aldir Blanc, que poderia estar em outro estágio, né? A gente já falando de Lei Aldir Blanc 3, a gente não tem condições de falar disso. Lei Paulo Gustavo, a gente não tem condições de falar disso. E a gente tem a esperança de que essas leis possam vir de encontro às necessidades também financeiras, claro, né, dos nossos artistas e fazedores de cultura. Então, assim, o cenário é um pouco desanimador, né? Falando de cima para baixo, de governo federal, até chegar aqui na ponta no município, realmente é algo que nos desanima em alguns momentos. Mas desafio dado é para a gente ir e para a gente cumprir e fazer o que for possível.
Dentro disso, a gente tem algumas reflexões que eu havia feito, mas eu acho que aqui a gente acaba caminhando e conversando por outros lados, que eu não sei nem se eu vou concluir essas reflexões, viu, Robson? Eu acho que a gente tem algumas premissas que eu tenho colocado lá com a nossa equipe na Secretaria Municipal de Cultura, dentro do que a gente tem trabalhado, a arte, a cultura, nós precisamos cada vez mais utilizar como instrumentos na luta contra o preconceito, que ainda é muito forte, muito enraizado na nossa comunidade, na nossa sociedade vilaboense. A gente tem tentado e levado. Então eu vejo a arte e a cultura como um grande caminho na luta contra o preconceito, e é isso que a gente tem tentado fazer, tentado recontar a história da cidade, dando visibilidade, vez, voz, espaço para essas pessoas que por tanto tempo foram invisíveis, ou não foram invisíveis, né? Mas aos olhos de quem queria, né, elas eram invisíveis. Então, isso eu falo muito do povo preto da nossa cidade, o movimento negro, que é muito forte, que tem uma cultura muito rica e que ficou sempre muito à margem, né? Então, a gente tem o desafio de dar esse espaço para que essas pessoas, manifestações possam mostrar o seu saberes e fazeres, né? Da mesma forma, a gente sabe que os povos indígenas, a gente tem, né, o quilombo reconhecido, certificado aqui no município, os povos indígenas, né, que sempre nunca foram reconhecidos, então nós temos o dever de utilizar a cultura também nessa luta antirracista, né? Aí aqui embaixo eu coloquei exatamente isso. O povo preto e indígena não tinha direito de contar suas histórias. Nós queremos ouvir essas histórias, precisamos ouvir essas histórias, até para a gente saber se o que a gente tem de história contada nos livros, se realmente não interfere no que a gente entende por história. Talvez a história foi contada somente com olhares brancos, colonizadores, né, e que não condizem com a história real e verdadeira. Trazendo aqui para nós, para os direitos humanos, para o patrimônio histórico e cultural, os desafios são maiores ainda, né, Robson? Você trouxe aí a questão dos saberes no que se tange às construções, às ruas de pedra, e a gente sente que esses ofícios realmente vão desaparecendo, né, com o tempo, as pessoas, os artífices, né, vão desaparecendo, vão surgindo com a modernização, né, vão surgindo outras técnicas, e a gente corre sérios riscos, né, porque a partir do momento que a gente não tem mais profissionais que dominam essas técnicas, ou que começa a diminuir tanto, como nesse momento realmente a gente sofre com essa questão, né, dos calceteiros e tudo, a gente corre sérios riscos, e é muito difícil, né, onde é que se aprende a ser calceteiro aqui na cidade de Goiás ou nas cidades históricas, né? Então, a gente precisa realmente refletir bastante sobre isso. Gostei desse ponto que você colocou, uma reflexão importante, né? A cidade de Goiás, ela é muito rica culturalmente a partir de muita partilha, exatamente, da partilha, né? Da pluralidade da nossa cultura, das nossas manifestações culturais. E a gente tem um ambiente muito propício para essa partilha, para essa pluralidade toda que nós temos representado através dos nossos fazedores de cultura, dos nossos guardiões da nossa cultura. E eu entendo, Robson e Tininha, quando nós valorizamos a cultura e a arte que nasce nas nossas relações, nas nossas raízes, quando nós conseguimos valorizar essas expressões, automaticamente nós estamos entrando numa perspectiva, sim, dos direitos humanos, né? Da cidadania, da diversidade, da equidade. Essa riqueza da pluralidade das nossas expressões culturais e artísticas fazem a cidade de Goiás muito mais rica culturalmente, e eu não tenho dúvida de que quando o Robson traz aí o patrimônio material, o imaterial, né, eu não tenho nenhuma dúvida
de que nosso maior patrimônio realmente está nas pessoas e na riqueza que cada uma dessas pessoas, cada um dos nossos artistas, fazedores de cultura, carrega consigo, né? E é isso. Eu acho que eu vou passar para vocês. Eu quero ouvir a Shirley, estou ansiosa para ouvir a Shirley. Trouxe alguns pontos para nós refletirmos, né? Eu acho que o diálogo é rico, é extenso, é muita coisa que a gente tem para falar, para ouvir, para debater, para dialogar, conversar. E agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês nessa noite e me coloco à disposição para enriquecermos ainda mais o debate. Fique à vontade, Tininha. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né, Murilo, Dagmar. Muito obrigada, Frei José. Incrível sua fala. Muito doce, muito forte. Muito bom a gente poder estar aqui nesse momento, né, agora. E Raíssa também, muito bom a gente se encontrar neste momento para a gente falar sobre tudo isso, que é uma coisa só, né? A gente insiste em separar as coisas, mas na verdade é uma roda, né? Que começa e termina na mesma coisa. Bom, eu já fui apresentada, eu mesma me apresentei, Robson falou de mim também, né? E Frei José também falou, mas ainda assim eu gosto de falar novamente, eu sou a Shirley, sou filha de Regina Márcia e sou de religião de matriz africana, sou produtora cultural e sou militante dos direitos das mulheres, direito do povo LGBTQIA+, direito do povo preto, enfim, né, são vários direitos que formam os direitos, né, os direitos humanos. E pegando o gancho da fala do Robson, né, eu acho, assim, para mim, é muito difícil falar de direitos humanos sem falar da questão do patrimônio material. Primeiro que eu entendo que o patrimônio material existe porque o imaterial existiu ou existe, né? Ele é que faz o físico ser visível, né? E para mim é muito difícil separar isso, né? E quando a gente fala de patrimônio, quando penso em patrimônio, penso em direitos humanos, eu penso em liberdade de expressão, né? Em memória, em história, né? Em fortalecimento, resistência, resgate. Não gosto muito dessa palavra, mas tem um momento. É essa junção de coisas, né? Que dá para a gente todo um arsenal mesmo, assim, de motivos para a gente entender aonde a gente se coloca dentro desse patrimônio material e imaterial e dentro dos direitos humanos. Onde é que a gente está nesses lugares, né? Onde a gente está dentro dessas leis, se são leis mesmo, né? E pegando a música, que é, assim, uma das ações que me escolheram, assim, dos chamados, né, que eu escutei, que eu recebi, a música é isso, né? A música ela é patrimônio material, né? Ela é a construção dos direitos humanos, ela empodera, a gente transforma. E é justamente essa música que faz a gente chegar, né, numa roda como essa aqui, para falar de arte, cultura, patrimônio e direitos humanos. Em pleno século XXI, pós-pandemia, né,
vamos entender assim que a gente passou a pior parte e a gente poder se encontrar para poder entender como é que está essa história de direitos humanos. Bom, eu penso também que são várias lacunas que tem, né? Eu não consigo falar assim, com muita propriedade a nível nacional, consigo falar desse lugar que eu ocupo, desse solo aqui, da cidade de Goiás. Né? Então, são vários desafios que a gente enfrenta, e eu estou falando enquanto artista, né? Entendendo que a artista é quem faz arte, né? Quem preserva o patrimônio imaterial dentro do material, né? E reconheço também os desafios que Raíssa, com certeza, enquanto secretária de Cultura, enfrenta, e enquanto outros líderes das outras secretarias também, né, enfrentam. Mas ainda com a esperança de que essas lacunas possam ser, né, preenchidas coletivamente, né, construção mesmo, construção do dia a dia, né, da gente, enquanto artista, com a gestão, com a política, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, todas, todas essas lideranças, né? Para mim, em específico, assim, eu faço parte de vários grupos de manifestações culturais, artísticas, e que são reconhecidas e tombadas patrimônio histórico da humanidade. Mas eu sinto falta, né, que a gente, dentro da nossa casa, e eu chamo de minha casa, cidade de Goiás, que a gente realmente sinta que a gente realmente é reconhecido, sabe? E eu entendo que é um processo também, né? Mas pode ser um processo menos doloroso, no sentido que a cultura ela é feita por nós, né? Por nossas mãos, por nossas vozes, né? Eu fico me perguntando, por exemplo, se não tiver Secretaria de Cultura, ou se não tivesse uma prefeitura na cidade de Goiás, existiria os artistas, existiria os artesãos, os cantores, o povo do circo, o povo da dança. E como que seria, né? Então, assim, é só para a gente tentar buscar esse fortalecimento que não é do maior para o menor, não é do melhor para o pior, porque não existe isso, né? Existe o que sustenta a gente, o que alimenta a gente. Eu sonho também, Raíssa, poder viver da minha arte. Eu não quero ter que ocupar nenhum cargo para eu poder conseguir colocar o de comer dentro de casa, que não seja da minha arte, da minha voz, da minha culinária, do meu tambor que toca, entende? Eu sonho isso. E eu tenho esperança que isso possa acontecer, né? Aqui em Goiás. Falo desse lugar que eu ocupo, né? E é isso, gente. Tenho que confessar que eu tô, assim, bem emocionada com essa roda, com essa conversa. Assim, são momentos muito desafiadores, né? De retomada, de ocupar os espaços com um outro olhar, com outro corpo, um corpo que há 2 anos, talvez não, há 2 anos talvez não pudesse
pensar que voltaria, né, a ocupar o espaço. Então, eu tô bem emocionada mesmo. E com muita esperança, porque eu sou artista, né? E a artista tem esperança de que em algum momento os espaços vão ser ocupados e a gente vai poder se olhar e vai poder reconhecer que a gente é parceiro, tanto quem faz a arte como quem procura os artistas, né? E, e é isso. É isso. Também estou aqui aberta à conversa, a gente entender e construir esse diálogo, essa roda. É isso. Obrigado, Tininha. Obrigado, Raíssa. Talvez uma das tarefas desse espaço, Tininha, seja de juntar os esperançosos. E nessa junção dos esperançosos, a gente consiga construir uma utopia, mas uma utopia plenamente realizável, né? Que nos dê as condições e os caminhos de sair das condições pelo qual nós nos encontramos, né? E efetivar novas possibilidades, né? Novas possibilidades que permitam, inclusive, o artista viver da arte, né? O professor viver do magistério, o pedreiro viver da construção de casa, né? Cada um com a sua habilidade e vivendo de forma digna, né? Porque seja no artista plenamente dito, que também precisa de casa e que precisa do pedreiro, que precisa, por sua vez, do professor, né? Essa coletividade, né, ela tem todas as potencialidades, né, para efetivar e construir de forma concreta essa utopia. E muito particularmente em nossa cidade, eu vejo essas condições muito postas, né? O desafio tá colocado no sentido de como é que a gente potencializa isso, né? Como é que a gente faz um ajuntamento dessas potencialidades e faça com que essa esperança construa um projeto concreto, né, realizável de cidade, né, para que todos nós conseguimos viver melhor, né? Mas é um espaço de esperançoso, né? E assim a gente quer ser, inclusive, né? A esperança é o que a gente não quer perder, né? A Mariana Giacomo, que trabalha na Secretaria de Cultura, mandou um recado, dando parabéns para a atividade, dizendo que o festival é maravilhoso. A Dagmar Talga, a nossa Dag, né, está parabenizando a Raíssa, né, pela busca de valorização da cultura aqui no nosso município. A Neuza Maria deu boa noite dela. Boa noite, Neuza. A campanha do agrotóxicos dá as seguintes mensagens: que grandes reflexões, direitos humanos das pessoas, né? Opa, me fugiu aqui. A Comissão Dominicana de Justiça e Paz Brasil diz que a lista de presença tem um linkzinho aí no chat. Se você quiser fazer a lista de presença, você clica no linkzinho aí, preenche a lista de presença, porque garante a emissão de um certificado, né? A campanha contra o agrotóxicos diz que a reflexões é importante nessa noite e dá parabéns para a Tininha, para a Raíssa e para mim, né? A Lakishanha, acho que a pronúncia é essa, diz que você é uma deusa, Shirley, né? Tininha Odara, grande artista, diz da campanha do agrotóxico. A Maria de Nazaré, fico a imaginar quão maravilhoso seria esse momento presencial. Verdade, talvez a gente consiga, no futuro próximo, fazer isso presencialmente. O Rodrigo Almeida Noronha diz, veja a necessidade organizativa de um grupo de trabalho regional, permanente, interdisciplinar e interinstitucional, para construir projetos, buscar parcerias fortes do financiamento, né? A Lakishanha, mais uma vez, parabeniza pela realização desse festival e já visualizo o Divino Damasceno na próxima, né?
O Rodrigo Noronha diz que esses projetos, continuando da mensagem anterior, portanto, diz que o projeto cultural de fortalecimento das experiências são fundamentais para uma qualidade de vida, sem sombra de dúvida nenhuma, né? A LAC diz mais uma vez que estará acompanhando o festival e parabéns aos envolvidos, né? Tininha e Raíssa, eu vou fazer um conjunto de provocações, né? E vocês fiquem à vontade, né, para fazer comentários, né, sobre essas provocações, inclusive para dizer que eu estou completamente errado, né, que o que eu estou dizendo não tem absolutamente nada a ver, né? Fique à vontade. Mas talvez, para a gente pensar e alimentar o diálogo, quando a gente fala da relação entre patrimônio histórico-cultural e direitos humanos, uma das possibilidades possíveis, não a única, mas uma das possibilidades possíveis da gente fazer uma junção entre esses dois elementos que aparentemente estão separados, aparentemente, que é patrimônio e direitos humanos, uma das possibilidades, portanto, de dar cola a esses dois elementos seria a ideia do direito à cidade, né? Inserir a discussão, portanto, de uma cidade patrimonializada num debate mais amplo de direito à cidade. Se nós vivemos aqui em Goiás, e Goiás não é a única cidade, evidentemente, patrimonializada, reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial, mas se nós vivemos aqui na cidade de Goiás, num patrimônio que é mundial, ou seja, de um patrimônio que é de todos, nós temos uma contradição a resolver, que é a segregação espacial. Ao mesmo tempo que nós temos uma cidade que é patrimônio de toda a humanidade, ela é também, ao mesmo tempo, uma cidade extremamente segregada. Tem na nossa cidade, como tem em Ouro Preto, tem várias outras cidades patrimonializadas, não é uma exclusividade nossa, pessoas, por exemplo, que usam de forma mais e melhor o patrimônio. E outras pessoas, inclusive, estão completamente deslocadas, mesmo sendo morador dessa cidade patrimonializada, elas estão completamente deslocadas do uso do que, em tese, é um patrimônio da humanidade. Portanto, o acesso à cidade, o direito à cidade, ele precisa, portanto, eliminar a ideia da segregação espacial. Uma cidade patrimônio mundial não pode ser, sob hipótese nenhuma, uma cidade segregada. Lamentavelmente, elas, no geral, são, no Brasil, são, ao mesmo tempo patrimônio e, ao mesmo tempo, segregada, né? Nós temos, por exemplo, aqui na cidade de Goiás, ruas que têm a infraestrutura urbana necessária. Energia elétrica, água encanada, mas casas completamente subutilizadas. Se você pega aqui a antiga Rua Direita, que hoje é a Moretti Foggia, só nessa rua, essa rua, para quem talvez não conheça a cidade de Goiás, ela liga a Igreja da Boa Morte à Igreja do Rosário ali, né? Isso é a chamada antiga rua de toda a cidade histórica tem uma rua direita. Pô, Rio de Janeiro tem rua direita, Ouro Preto tem rua direita, Mariana tem rua direita, né? Isso vem um pouco do planejamento urbano português, que a gente acaba herdando, né? Só na Moretti Foggia, nós temos hoje aqui na cidade de Goiás 12 casas subutilizadas. Se você vai de segunda a sexta-feira nessas casas, às vezes o sábado e o domingo também, não tem ninguém nela. Mas a Moretti Foggia, ela tem um conjunto de infraestrutura plenamente possível de ser utilizadas, né? Mas não tem ninguém na casa, né? A ONU fala, por exemplo, que só de você ter luz numa residência que não usa ninguém, que ninguém está usando, mas que tem lá infraestrutura, segundo, isso é uma média mundial, né? É $5, por exemplo, que está sendo jogado fora, né? No outro sentido, nós temos bairros inteiros aqui na cidade de Goiás com dificuldades de infra-urbana, de estrutura urbana e densamente povoados. Olha que coisa estranha, portanto. Se de um lado
nós temos uma infraestrutura urbana preenchida, feita, e não tem gente morando. Do outro lado, você tem gente morando sem infraestrutura urbana. O desafio, portanto, é fazer com que esse patrimônio e o recurso, inclusive, que foi utilizado na construção, no aprimoramento desse patrimônio, seja de fato de todos. E, nesse sentido, é preciso eliminar essa injustiça de, apesar de todo o recurso canalizado, isso está sendo subutilizado. Nós não precisamos inventar nada na legislação para enfrentar isso, né? A lei orgânica do município aqui, por exemplo, tem o chamado IPTU progressivo, né? Que é justamente para penalizar o imóvel, que a legislação brasileira, também nós não precisamos inventar, isso já está na legislação brasileira, que a legislação brasileira diz que precisa cumprir função social. Qual é a função social de uma casa? É alguém morar nela. Se não tem ninguém morando nessa casa, essa casa não está cumprindo a sua função social. Nesse sentido, aplica-se uma elevação do imposto predial territorial urbano para forçar o processo de ocupação da casa. Mas nós temos casos raríssimos de aplicação de IPTU. No nosso município, por exemplo, apesar de ele estar na lei, ele não é aplicado. Não se aplica, portanto, que já está na legislação. Não é? E isso reforça, portanto, a não aplicação, por exemplo, desses instrumentos legais, reforça a segregação urbana existente na nossa cidade. Não é? Nós estamos vivenciando aqui o momento de construção do plano diretor, por exemplo. Né? O plano diretor de uma cidade como Goiás, ele não pode ser uma cópia do plano diretor de uma cidade qualquer, porque Goiás tem as suas especificidades, como toda e qualquer cidade tem. Nós não podemos reproduzir o fracasso, por exemplo, do planejamento metropolitano aqui na nossa cidade. Nós precisamos entender o que é a nossa cidade e, a partir da nossa cidade, construir o processo de planejamento territorial. E nós temos adversários para isso, né? Lamentavelmente. Né? A especulação imobiliária é um adversário nesse sentido. As chácaras Bauman, por exemplo, hoje, que é uma chácara que tem uma função do ponto de vista patrimonial, ela sofre a ameaça de ser loteada. Está vivenciando essa ameaça hoje. Né? A especulação imobiliária é um adversário que nós precisamos enfrentar. Né? Portanto, e aqui eu termino para não me alongar demais, né? Portanto, ao se falar de patrimônio, nós estamos falando, entre outras coisas, do direito das pessoas usufruir esse patrimônio. A Tininha, por exemplo, ela mesma relata no depoimento dela que ela pertence a um conjunto de entidades culturais. Né? Por que essas entidades culturais não podem? Isso existe, experiências das mais variadas no Brasil. Salvador é um exemplo, mas João Pessoa é outro exemplo. Né? Por que essas entidades culturais não podem estar no centro histórico, por exemplo, fazendo a sua cultura, fazendo a sua arte, impedindo que o centro histórico seja um lugar vazio? Porque há quem queira que o centro histórico seja um lugar vazio, meramente um cenário. Há quem queira, para o turista vir tirar uma fotografia. E é um turismo de massa, inclusive, não é um turismo de base cultural, que é o que a cidade reivindica. Sei que você, na Secretaria de Cultura, Raiz, também faz o esforço da implementação de um turismo cultural. Né? Mas esse turismo cultural, por exemplo, poderia andar no centro histórico e ver o grupo da Tininha, com uma sede estabelecida. Das escolas de samba, uma tem sede, duas não. E há casas vazias no centro histórico. Poderia-se criar uma política pública no sentido de, com os instrumentos legais existentes hoje, né, de garantir o uso social dessas propriedades que são tombadas e que estão vazias. Os direitos humanos, portanto, aqui, do ponto de vista do debate patrimonial, está no acesso a esse patrimônio, está no uso desse patrimônio. A professora Márcia Santana, que é professora lá da arquitetura da Universidade Federal da Bahia, ela diz que no momento em que nós vivemos hoje, né, há uma certa tendência, e se a gente não se cuidar, essa tendência se consolida, né, há uma certa tendência das
das cidades patrimonializadas virar o que ela chama de cidade-atração. O que é uma cidade-atração? É tipo um cenário desse que a Rede Globo constrói para poder fazer as novelas dela, né? Onde as pessoas vão ver coisas, mas coisas que não tem gente, inclusive, né? E quando tem gente é meio um falso histórico, assim, vamos dizer. E esse falso histórico está aumentando cada vez mais na nossa cidade, né? Isso é o que ela chama de cidade-atração, né? Hoje nós tivemos uma reunião, eu vou contar isso para vocês, se vocês falarem que foi eu que disse, eu vou dizer que vocês são doidos. Mas hoje nós tivemos uma reunião do FICA e alguém, que eu não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, não, né? Alguém disse que não dá para vir na cidade de Goiás, aí termina o festival, não tem onde comer porque as coisas já fecharam, né? Isso implica uma ideia de turismo, por exemplo, onde esse turista que vem para a nossa cidade, ele não quer fazer uma imersão na nossa cidade. Ele quer que a nossa cidade se adeque à demanda dele, né? E nós nos recusamos a fazer isso enquanto vilaboense. Quando a Flávia, antes de você, Raíssa, quando a Flávia era secretária de Cultura, eu achava muito legal o esforço da Flávia. Para ela era um problema, né? Para mim, que estava de fora, eu achava curioso, né? Mas ela achava muito legal. Ela vivia indo lá no mercado, na época do carnaval, e dizendo assim para os comerciantes, né? Vocês têm que abrir de noite, porque a escola de samba vai desfilar. E o cara, não, eu também saio na escola de samba, eu também quero ver a escola de samba. Se eu ficar aberto, como é que eu participo? Então tinha esse dilema, essa confusão estabelecida, né? Mas, enfim, o Frei apareceu, e isso é sinal que eu estou falando muito, né? Há esse drama do direito, portanto, do patrimônio, é o direito do uso da cidade. E esse uso hoje nós precisamos ampliar. Ele está muito restrito, né? Não sei se vocês concordam, aí eu passo para você, não sei se o Frei já quer terminar, se o Frei não quiser terminar, eu passo para vocês. O Robson, querer eu não queria, não. Mas o problema é o nosso relógio. Temos 2 blocos ainda do festival nessa noite. Tá tão boa a conversa, tá tão gostosa. Ouvir vocês, meninas aí, você, Tininha, você, Raíssa, você, Robson, é uma alegria muito grande, porque vocês têm história, têm conteúdo, têm fundamento, tem. Mas nós temos que dormir daqui a pouco também, né? Eu peço a vocês, se cada um de vocês 3 pudesse ter 2 minutos cada um, e já passando do relógio, para as considerações finais. Primeiro, Raíssa, seguindo aquela ordem que o Robson deu de ordem alfabética, né? Então, depois Tininha, depois... Mais 2 minutos de 60 segundos cada minuto, pode ser? Eu não preciso, não, ô Frei. Deixa Tininha e Raíssa falar. Eu já falei muito. Ok, beleza. Raíssa. Frei, então, o relógio parece que está passando muito rápido, né? Quando a conversa é boa, a prosa é boa, parece que passa mais rápido ainda. E eu acho que, primeiro de tudo, eu quero, além de agradecer a possibilidade de estar aqui numa noite tão rica como essa, noite fria, viu, Frei? Tão rica como essa, eu quero falar para a Shirley, primeiro de tudo, que fez uma fala tão emocionada, trouxe essa emoção tão forte para nós, viu, Shirley? Você sabe quanto eu admiro seu trabalho, quanto eu te admiro como artista, nunca escondi isso de você, pelo contrário, sempre que eu tenho oportunidade de falar isso para você, eu te falo, mas quero aqui falar de público, que a sua emoção me deixou muito emocionada, verdadeiramente, sabe? Cada vez que a gente sente até engasgo, gente. Cada vez que eu vejo a emoção que vem de um artista que relata, né, o seu desafio do dia a dia, eu não gosto muito de falar a palavra problema, sabe? Então eu substituo muito por desafio. E cada vez que eu vejo, isso me faz refletir muito e traz, claro, um peso maior ainda do lugar que eu estou. Eu tenho compromisso com as bandeiras que você trouxe, que são as suas, né, como militante. São bandeiras que eu me identifico e que eu trago como compromissos comigo.
tenho um compromisso pessoal comigo mesma, de enquanto eu estiver em um espaço que eu possa fazer diferença na vida das pessoas, e aí, enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Cultura, eu quero verdadeiramente poder impactar positivamente na vida dos artistas da cidade de Goiás. E isso, você pode imaginar o tamanho desse peso que eu carrego nas costas todos os dias, porque não é fácil, graças a Deus, né, Robson e Frei? Nós temos uma cidade muito rica culturalmente falando, artistas maravilhosos, expressões culturais muito fortes, seculares ou não, mas o nosso povo é um povo muito guerreiro, aguerrido, lutador, e Verdade, Raíssa. isso me enche de muita responsabilidade, e os desafios se renovam todos os dias, e eu quero colocar a Secretaria de Cultura sempre à disposição de vocês. Robson colocou cada uma dos pontos que você colocou, Robson, foram muito importantes. Essa questão do direito à cidade, né? De tudo, cada um desses pontos mesmo que Raíssa, você colocou. por gentileza, vamos concluindo? Vamos, Frei. Mas quero só dizer isso mesmo, viu, Robson? As contribuições que você trouxe, os apontamentos, as provocações, estou levando comigo para a gente refletir junto e continuar. Já deram meus 2 minutos e 60 segundos, né, Frei? Muito Passou. obrigada, estou à disposição para construirmos juntos, lutarmos junto com os nossos guerreiros. E muito obrigada, boa noite, bom trabalho para todos nós, parabéns pelo festival. Tininha? Bom, então, gente, eu já começo pelo final, que é agradecendo, né? Esse momento, agradeço ao universo por ter me dado saúde física em tempos que saúde física é, né, desafio, saúde mental e espiritual para estar aqui, e nós todos, inclusive, a gente está nessa roda discutindo sobre isso, e dizer, Robson, e concordo do começo ao fim. Você queria que eu falasse que não era para concordar, mas eu concordo com o que você falou. E eu penso que é mesmo juntar e pensar formas da gente modificar isso, né? Quando eu falo concordo, é que eu realmente penso desse jeito em relação a esse espaço, né? A gente ter lugar dentro da cidade, que a gente possa ocupar, que essas manifestações desses grupos que eu faço parte, e outros artistas, que a gente possa usar este palco, que Goiás é palco, a gente sabe, mas eu falo de palco não para ser usado de fora para dentro, mas dos donos da casa para fora. A gente tem que ser o motivo do turista vir. A gente tem que ser o motivo das pessoas virem entender o que o turismo da cidade oferece aqui, né? A gente oferece um empadão lindo, uma delícia, mas a gente também oferece os toques, as escolas de samba, os cantos, artesanato, enfim, né? E é isso. Então, eu estou com muita esperança, eu não deixo de ter esperança, acho que nem em outras vidas, e que a gente vai conseguir ocupar e construir isso, junto com todas as pessoas que estiverem dispostas, né? Raíssa, muito obrigada pela sua fala, pelo seu reconhecimento. Realmente a gente tem essa troca, né? E não é todos os dias, mas quando acontece, são verdadeiros, a gente sabe. Eu também estou aí aberta para a gente construir juntas e pensar espaços que eu possa chegar com o meu povo, com meus tambores, com as minhas bandeiras, enfim, tá? Muito obrigada, Frei, muito obrigada, Robson, muito obrigada, Raíssa e todo mundo que está envolvido aí nesse evento. Que venham... Tininha, maravilha. Obrigado a você, Tininha. E faça um favorzinho para mim. Claro. Dê um abraço grande, grande, grande ao seu filho. É Caiuri, é isso? A pronúncia é isso? Caiuri. Olha, pum, 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 pum. Ele... Temos que valorizar. E eu parabenizo você, porque você o chamou de filho e de companheiro. É interessante essa perspectiva da relação, né,
com os filhos, com as filhas, de companheirismo. Parabéns a você pelo seu jeito de ser, pela sua expressão, pelas suas bandeiras de luta, as quais a gente respeita, valoriza, incentiva, e, na ausência de chapéu, eu tiro os óculos, tá? Raíssa, obrigado a você, Raíssa, por essa participação, eu diria assim, com dupla cidadania, enquanto cidadã vilaboense e enquanto secretária de Cultura, né? Dê ao prefeito Adércio, a todos vocês aí da prefeitura, nossa gratidão pelo apoio de vocês, né? Robson, você, como é o cara, você realmente não só fala, como tem muito conteúdo. Parabéns, obrigado a vocês três por terem oportunizado esse momento dessa mesa. Podemos ir para frente? Eu sei que cada uma de vocês e o Robson gostaria e queria estar falando, mas eu digo o seguinte, é tempo de a gente esperançar. E chama a atenção de todos nós. A gente sabe que o que esperançar é verbo, portanto, dá para conjugá-lo no gerúndio, esperançando. Assim como pasear também é verbo. Vocês sabiam disso? Eu estou paseando. Nós estamos paseando. Nós precisamos aprender, na prática, arregaçando as mangas, conjugar e praticar o verbo pasear como efetivar os direitos humanos como condição para que a paz aconteça, né? Por isso que é sempre bom lembrar, paseando é verbo, esperançando também é verbo. Gente, obrigado a vocês, três, e nós vamos agora para o próximo bloco. Sabe qual que é o próximo bloco? Nós deixamos para agora, para não ter perigo da turma cochilar, porque vocês sabem, se bota muita fala de 8h30, 9 horas para frente, não tem Cristo que aguente. Então, agora nós vamos ver aquilo que é uma das expressões vilaboenses, que é o artesanato. E eu quero dedicar essa sessão do artesanato, se vocês nos permitirem, ao meu irmão Frei Marcos Lacerda. Frei Marcos Lacerda, desde quando eu o conheço, na década de 70, ele dedica seu estilo de ser à vida do artesanato. Vocês concordam comigo? Então, nós vamos dedicar essa sessão agora a Frei Marcos Lacerda e vamos ter o artesanato como expressão do povo vilaboense através de 3 pessoas. O Eduardo Bonfim de Oliveira, o Dudu do Barro, ele é do Guatá, da UEG, ele é artesão, ele é geógrafo e ele é exclusivo ceramista, né? Ele trabalha tudo baseado em frutos do cerrado, mas frutos já mortos, né? Interessante isso, muito bonito isso. A Adria Lopes, que também é artesã, é formada em arte plástica, também é ceramista, ela mexe muito com artesão, com panos coloridos, né? Eu passei lá e vi aquela beleza dela naquela descida que tem aí, próxima à prefeitura, eu vi isso também. E ela é de um artesanato diferenciado, é tão bom isso. Assim como nós temos o Helder Antônio dos Santos, ele é artesão, é artista plástico também. Ele, aliás, é que usa coisas não vivas, folhagem, madeira, frutos, e ele é tão danado que ele viaja para a América Latina toda, esses dias mesmo, estava fora, não sei o quê. Essa artesã e esses 2 artesãos vão trazer para nós aquilo que, de riqueza cultural, que é patrimônio histórico também, vilaboense. Então, Júlia, coloca para nós aí a participação dos artesãos e da artesã vilaboense.